Para começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse interesse por parte da diretoria do Goiás em contar com o meio-campista o Lucas Lima, 32 anos de idade, para a próxima temporada. O jogador que ficou livre no mercado após não renovar o seu contrato, nem no Palmeiras, onde se encerrou de forma definitiva, agora em dezembro de 2022, muito menos com Fortaleza, onde ele estava emprestado nas duas últimas temporadas. Essa informação confirmada lá pelo repórter Vitor Pimenta, meu parceiro do Mais Goiás, muito obrigado a ele, onde ele colocou o seguinte, abre aspas, o contrato do Lucas Lima com o Palmeiras chega ao fim no próximo dia 30. O jogador que estava emprestado ao Fortaleza também não deve ficar no clube. O Goiás é um dos possíveis interessados na contratação do meia, que chegaria livre, fecha aspas, o tweet lá do Vitor Pimenta. Outro clube também que monitora a situação do jogador é o Coritiba, dentro dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Como ele acabou de ter essa definição que não vai continuar lá no Fortaleza, ainda não apareceram tantos interessados assim para contar com o jogador. O Goiás acabou de colocar também no Twitter um olhinho, de negociação, não sei, vai que é o Lucas Lima, mas enfim, independente do que eu estiver gravando esse vídeo um pouco mais cedo, minha opinião a respeito desse jogador. É um bom atleta? Para quem hoje tem o Marquinhos Gabriel, pode sim ser uma solução que, meu Deus, chegaria para ser titular. Entretanto, uma coisa que eu já venho falando aqui no canal, e se eu falasse que o Lucas Lima seria a grande contratação por parte da diretoria do Goiás, eu estaria me contradizendo muito claramente, porque pequenas contradições acabam acontecendo. Para quem fala igual aqui, 10 minutos seguidos, olhando para a câmera, é bem fácil, de se contradizer. Mas nessa questão do Lucas Lima, acho um jogador muito caro que no seu período do Palmeiras ganhava basicamente R$1 milhão mensais, e nesses dois empréstimos ao Fortaleza o Leão ficava aí pagando em uma média de R$400 mil mensais. O teto do Goiás para o ano que vem, eu já fiz essa conta aqui com vocês também, se o Goiás contratar 10 jogadores de 200 mil, 150, 200 mil, não fica nada caro pra gente imaginar também o plantel de 2023, mas 400 mil em um jogador, e olha, será que o Lucas Lima vai aceitar, sair dessa quantia de R$1 milhão mensais para 200, 250 mil? Eu acho quase impossível, mesmo dele não tendo tanto cartaz, agora de grandes clubes do futebol brasileiro. Acredito também que outros podem sim pensar nessa possibilidade de uma aposta, já que ele não desempenhou o melhor futebol possível nessas últimas temporadas. Basicamente desde 2018 que ele não faz uma temporada ok, no seu primeiro ano ainda no Palmeiras foi até bem, com 60 partidas, 7 gols marcados e 10 assistências. Acabou que depois deixou muito a desejar, principalmente na questão dedicação dentro e fora de campo. Lá no Fortaleza, agora em 2022, foram 51 partidas com 4 gols marcados, com 4 assistências no Campeonato Brasileiro, 22 aparições, sendo 13 delas como titular. Teve uma média de apenas 53 minutos, por cada jogo, não marcou nenhum gol, deu aí as suas 2 assistências na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. No ano passado também pelo Fortaleza, pegando seus números na primeira divisão, foi um pouco mais importante, 17 partidas, 11 delas como titular, teve uma média de 60 minutos em cada jogo, com um gol marcado e também outra assistência. Jogou um pouco melhor no Fortaleza do que se a gente imaginar, por exemplo, aquelas suas primeiras aparições no Palmeiras foi até bem, mas em 2019, em 2020 muito mal, a torcida pegando bastante no seu pé. Mas na minha visão, hoje, porque o Goiás tem, ele é muito melhor sim do que o Marquinhos Gabriel, mesmo vindo de uma fase muito ruim. Mas esse investimento todo, eu buscaria um jogador que está em alta, não em baixa, porque qual jogador que não deu certo no Fortaleza? Um time que basicamente tudo por lá deu certo, de 2018 para cá. Então se o Lucas Lima, sendo essa grande estrela, não conseguiu jogar em um time muito organizado dentro e fora de campo, eu não sei se seria aqui no Goiás agora que ele buscaria uma grande motivação para jogar, por exemplo, em 2023, sem considerar que a questão financeira é diferente. O Fortaleza já está bem mais organizado. O Goiás para 2023 um jogador que vem sendo especulado, às vezes a torcida fala muito sobre, uns querem, outros querem ver muito longe, aqui da Serrinha, que no caso é o meio atacante o Luan, jogador de 29 anos de idade, tem contrato com o Corinthians até dezembro desta próxima temporada e está buscando um outro clube no mercado da bola. Em uma entrevista ao canal do Nicola, ainda nesta última semana, o Edminho Pinheiro respondeu sobre essa questão. Se o jogador já foi ou procurado pela direção do Goiás, o Edminho garantiu que nunca procurou o jogador, nunca esteve no radar do maior do Centro-Oeste, o Luan, nem na última temporada, muito menos agora nos planos, para o começo de 2022. Além do Goiás, outro nome que ele foi associado, no caso do Fortaleza também, que garantiu nunca ter procurado esse jogador meio-campista, 29 anos de idade, basicamente parecido com a situação do Lucas Lima. Eu vejo o Lucas Lima até com um pouco mais de vontade do que o Luan, mas é um tipo de jogador que eu não mexeria de jeito nenhum, para o elenco do Goiás no ano que vem. Beleza, tem um nome, acho que isso a gente tem que respeitar pra caramba, a trajetória, não ficar ridicularizando o atleta, mas se nem o cara quer jogar bola, não vai ser eu aqui que vou ficar passando pano sobre as suas atuações e também atitudes,
pelo Corinthians e no Santos agora recentemente. Até diria que ele fez partidas ok, né, aí com a camisa do Santos. No total foram 8 partidas, já na reta final do Campeonato Brasileiro, um gol marcado e uma assistência. Jogou bem no jogo contra o Goiás, inclusive, né, naquela vitória do Verdão lá na Vila Belmiro por 2-1, ele entrou na segunda etapa, deu um passe ali bonito, enfim, conseguiu dar uma mudada na característica do jogo, mas mesmo assim, né, o Corinthians ele paga aproximadamente R$1 milhão para o Luan, né, entre 800 a R$1 milhão mensais. O Santos ele arcava com 20% disso, ou seja, pouco mais de 200 mil, mesmo assim a diretoria do Santos, né, não quis continuar com o atleta para a temporada de 2023. O seu contrato se encerrando agora em dezembro, a partir do mês de junho, ele já pode fechar um pré-acordo com qualquer outro clube aqui no futebol brasileiro e nesse momento vem treinando em separado lá no Corinthians, né? Até mesmo para forçar uma nova situação para o jogador e buscar um outro clube o mais rápido possível. Seus números, né, nas últimas temporadas, em 2022 pelo Corinthians foram apenas 3 partidas, né, todas elas ainda lá no começo do Campeonato Paulista. Na Série A do Brasileirão, ele participou apenas desses 8 jogos com a camisa do Santos. Em 2021, pelo Corinthians foi um pouco melhorzinho, 33 partidas com 4 gols marcados e outras 2 assistências, apenas 6 jogos no Brasileirão como titular. Logo no seu primeiro ano no Corinthians já não foi aquilo tudo, né, na temporada de 2020, com 42 aparições, 5 gols marcados e outros 3 passes para os seus companheiros. O Luan, que foi um dos melhores jogadores até mesmo do futebol mundial, por que não, né? O que jogou o Luan naquela Copa Libertadores de 2017 foi brincadeira, né? Naquele ano em geral, ele fez 52 partidas com 18 gols marcados e outras 6 assistências. Acabou sendo negociado no final do ano de 2019, ainda já teve ali alguns problemas de lesões, mas fez uma boa temporada no Grêmio, né? A última dele, com 9 gols, 9 passes também, foi negociado por mais ou menos 19 milhões de reais naquela ocasião para o Corinthians, né? E firmando esse contrato caro e longo, né? Se encerrando apenas agora em dezembro de 2023. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Já dei a minha, né? O Goiás vai sim contratar um camisa 10 e, caro, já topou pagar, por exemplo, 250 mil reais para o Campas, colombiano do Grêmio, e bem mais jovem, né? O Campas tem 22 ou 23 anos, o Luan, 29, Lucas Lima, esses jogadores de fato não serão contratados pela direção do Goiás, e eu acho bom, pode até dar um impacto maior, mas assim, cara, de impacto assim, não funciona, né? A gente vê que esse tipo de contratação não costuma dar certo, principalmente aqui no Goiás, né? Se a gente pegar da última temporada, os caras mais badalados, digamos assim. Não vou nem colocar o Pedro Raul nessa lista porque ele chegou muito mal, né? Mas o Sidney, zagueirão, até fez uma partida boa contra o Palmeiras, mas logo saiu. O Marquinhos Gabriel também chegou com um cartaz muito grande e não conseguiu corresponder. Não gostaria de jeito nenhum de ver medalhões aqui no Goiás ou esses jogadores muito caros que vêm de rendimento horrorosos, né? Parece que não tá nem aí mais pra carreira há muitos anos. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários também. Falar sobre um jogador que acabou de ficar livre no mercado e certamente vai ser especulado por alguns torcedores, né? Principalmente nas redes sociais, para chegar no Verdão nessa próxima temporada, né? Que no caso o meio-campista, o Christian Cueva, peruano de 31 anos de idade, estava aí nas últimas 3 temporadas no Al-Fateh, acho que é assim, equipe lá do futebol da Arábia Saudita, sendo nesta última temporada 9 atuações com 3 assistências. Essa informação foi confirmada pelo jornalista o César Luiz Melo, o mesmo que confirmou o acerto do Goiás com o lateral direito, o Raul Lozano, né? Eu vou deixar esse vídeo na tela final. Ele garantiu nessa rescisão de contrato por falta de pagamentos deste clube árabe, onde o seu contrato iria até junho dessa próxima temporada agora de 2023. Dessa forma, o jogador que teve bastante sucesso aqui no Brasil, principalmente no São Paulo, nas temporadas de 2016, 2017 até o comecinho de 2018, foi mal no Santos, né? Estava aí nesses últimos anos lá no futebol da Arábia Saudita, se encontra livre no mercado e quero trazer um pouco mais de detalhes sobre a sua questão financeira. Segundo informações do portal torcedores.com, o meio-campista de 31 anos de idade, neste momento tem propostas também do Alianza Lima, equipe do Peru, que consultou a situação do jogador, e outras equipes do futebol internacional estão de olho também em contar com o atleta. O Boca Juniors, na metade desta última temporada agora de 2022, foi outro clube que sondou a sua situação, mas por conta desse contrato ainda longo, né, naquele momento com o clube árabe, não houve avanço nas suas negociações. Ele recebe aproximadamente 1 milhão e 100 mil reais livre de impostos, isso mesmo, lá no futebol da Arábia Saudita. Os caras pagam demais, né? Mas certamente, voltando aqui para o futebol da América do Sul, ou até mesmo em outras ligas que pagam menos, né, do que no caso da Arábia Saudita, o que, convenhamos, né, quase todas, deve receber bem menos do que isso. Não acho que ele chegue ao patamar financeiro do Goiás, que no máximo será de 200, 250, 270 mil no máximo mesmo do Goiás, sendo essa posição de maior investimento para a temporada de 2023.
2023, já confirmado. O próprio Campaz, mesmo a diretoria do Verdão, se propôs, né, a pagar pelo menos R$250 mil, que é 100% dos seus salários lá no Grêmio. Então a gente pode sim imaginar um meio-campista bem mais caro do que em relação a essas últimas 2, 3 até 4 temporadas, né, no Goiás, sem essa referência de um camisa 10. Mas ainda o Christian Cueva, né, tem um mercado alto no futebol do exterior, e esse salário de R$1.100.000 mensais, obviamente passando da casa de 300 mil, não vejo o Goiás chegando até esse fator. 1,69 m de altura, destro, né, ele que na temporada 21-22 disputou 25 partidas com 8 gols marcados e 6 assistências. Teve alguns problemas físicos também, né, o que impossibilitou dele fazer mais jogos. Aqui no Brasil, a última atuação dele foi lá em 2019, onde foi muito mal naquele bom elenco do Santos, né, que ficou, se eu não me engano, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Cueva participou de 16 partidas, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Começou ainda nas categorias de base do Universidade San Martín, lá do futebol peruano, passou também no União Espanhola, Rayo Vallecano, Alianza Lima, Toluca e São Paulo, né, além do futebol da Rússia em 2019. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Cueva, né, esse meio-campista, logo aí sendo sugerido, quem sabe até mesmo porque pintando, né, alguma informação, não sei, a respeito desse assunto, mas trazendo um pouco mais de detalhes sobre a sua situação. R$1.100.000 de salário, né, lá no futebol da Arábia Saudita. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre uma atualização envolvendo o meio-campista colombiano, o Campaz, atleta que pertence ao Grêmio, que foi procurado, né, teve uma proposta da diretoria do Goiás nessas últimas semanas, 22 anos de idade, não conseguiu corresponder às suas expectativas e nesse momento o Grêmio vem pedindo ainda mais, né, em relação aos acordos iniciais lá com o Verdão no começo das tratativas. Segundo informações do André Rodrigues, essas conversas esfriaram, né, nos últimos dias. A tendência é que não saia o negócio nessa negociação. Trazendo um pouco mais de detalhes, o Goiás ofereceu pagar 100% dos seus salários, que fica na casa mais ou menos de 230 a 260 mil reais mensais, sem uma compensação financeira para o seu empréstimo. O Grêmio não topou, né? Naquele momento só liberava o jogador por 1.800.000 reais, ou seja, quase 2 milhões de reais, né, na cotação atual, para um empréstimo de apenas um ano, né, do jogador, que convenhamos, para um cara que não conseguiu se adaptar no futebol brasileiro nos 2 últimos anos, beira até uma loucura. Chegou uma proposta mais ou menos nesse mesmo patamar, né, financeiro, de 1.300.000 reais do Santos Laguna, do futebol mexicano, também topando pagar 100% dos seus salários, e o Grêmio ainda recusou, né, ou seja, aumentou ainda mais aquele pedido que vinha fazendo para a direção do Verdão, já que o Grêmio nesse momento quer uma obrigação de compra nesse empréstimo do jogador. Então a prioridade do clube gaúcho neste momento, né, é repassar o Campaz em definitivo para uma outra equipe aqui do futebol brasileiro, ou em geral, né, da América do Sul, da América Latina, né, como no caso do México, também interessado lá na América Central. Em 2022, pela equipe gremista, foram 40 partidas com 5 gols marcados e outras 3 assistências. Jogador que foi comprado por 19 milhões de reais, um valor bem alto, né, durante a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Naquele momento, o jogador de 21 anos de idade despertou o interesse de outros clubes aqui do futebol brasileiro. São Paulo, Corinthians também estava de olho no jogador. De fato, atuou muito bem lá no futebol colombiano, mas aqui no Brasil não conseguiu ainda corresponder. Em 2021, pelo Grêmio, chegou ali basicamente no segundo turno, né, da Série A do Brasileirão. Foram 18 partidas com 2 gols marcados, e agora em 2022, né, aparecendo bem mais no banco de reservas do que como um jogador titular. Também teve passagem pela seleção colombiana na temporada de 2020. Ele que em um jogo inclusive aqui em Goiânia, na disputa da Copa América. Ele que tem um contrato longo com o Grêmio, vai até dezembro de 2024, e nesse momento as conversas esfriando, né, em relação a esse jogador. Como eu falei para vocês, é a posição que o Goiás hoje vê com maior necessidade de investimento e não fará grande mistério em relação aos seus valores, né? Já fez essa proposta pagando 100% dos salários de um jogador que recebe mais do que 200 mil reais mensais, isso basicamente no último elenco, né? Nos últimos 2, 3, 4 anos a gente não tinha um jogador recebendo tanto assim no Goiás, e principalmente por ser de empréstimo. Mas agora, além de pagar 100% dos salários, fazer uma compensação nesse nível, né, de 2 milhões de reais, já não é o patamar hoje do Goiás. No máximo é um empréstimo pagando 100% e uns 200, 250, no máximo ali mesmo 300 mil reais, como forma de uma compensação financeira para o clube que estiver cedendo, né, o jogador. O Campaz gostaria muito dele aqui no Goiás, é um jogador baixo, né, na estatura, 1,68 m, que fica mais imprevisível ainda, porque é muito bom de bola, canhoto, pega bem a risca, né, de chutes de longa distância, também tem um bom cruzamento, decisões, tomada de decisões também muito rápida. Gostaria de ver ele aqui no Goiás, mas desses fatores, né, não tem como a gente defender essa negociação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não está ainda 100% descartado, né, porque no futebol tudo é possível, mas
nesse momento já tendo até essa proposta mais vantajosa, né, do Santos Laguna lá do futebol mexicano, e ainda assim o Grêmio recusando, priorizando, né, a venda em definitivo do seu jogador.